Essa manhã, Senhor, estamos aqui por causa do Teu nome, por causa do Senhor. O Senhor nos dá mais um dia de vida, mais uma semana começando, e é pela graça do Senhor que estamos aqui. Pela graça do Senhor, estamos reunidos nesse lugar e pedimos que a palavra do Senhor chegue ao coração de cada um, a começar em mim. Fala conosco nesse dia. Que Cristo seja exaltado. Que o Senhor receba a glória, a honra e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler Filipenses 3, de 1 a 11. Vou ler na Nova Almeida atualizada. Acompanhe a leitura. Filipenses 3, de 1 a 11. Diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Irmãos, nesse momento, nessa manhã, e para quem está talvez ouvindo até a palavra em outro horário, em outro dia da semana, nós estamos iniciando hoje o capítulo 3, estamos na metade dessa carta aos Filipenses, hoje é a 11ª mensagem nessa carta. Nós estamos estudando nas últimas semanas sobre esse texto, e o Senhor tem uma ironia santa com a gente quando a gente vai falar de um tema como o de hoje, e fala sobre alegria, me exorta sobre esse tema, porque no meu caso aqui estou com dor na coluna, tratando de um canal também no dente, está bem ruim nos últimos dias, e aqui hoje para falar e para estar aqui no culto. Aí o humor, ele fica alterado, e eu não sei como é que você lida com dor. Então, quando a gente fala sobre um texto de alegria no Senhor, que alegria é essa que a gente fala? Porque estamos vivendo, inclusive, dias de dores na humanidade. Talvez você está vivendo um ano de luto no teu coração. E o que é a alegria do Senhor? Então, eu queria que você pensasse alguns segundos sobre isso. Quando o coração está machucado, quando o coração está ferido, quando você está desanimado, o que é a alegria? A alegria é chegar aqui na igreja, ter um sorrisão, conseguir cantar com um movimento físico mais agitado. Alegria é também um momento de adoração, ter uma palavra mais fervorosa,
Tudo pode ser manifestação de alegria. Tudo pode ser manifestação, inclusive, de felicidade, de gozo na vida. Mas você não vai ter uma expressão de alegria, pelo menos não é que você não vai ter, você pode até ter, mas não condiz no velório de cantar cânticos que você vai estar rodopiando, agitando, batendo palma. O ambiente e o momento não condiz com aquilo. Ao mesmo tempo, não quer dizer que você tem que ficar calado, moribundo, fechado, e isso também simboliza o respeito. Sim, não, talvez. Como é que é isso? E, aliás, tem culturas que celebram a morte, a passagem dessa vida, da morte, do ritual, do luto, diferente da gente. Inclusive, sim, há expressões... Gente, o mundo é riquíssimo em variações de cultura, de expressões, inclusive nas tradições cristãs e evangélicas que nós vivemos no mundo, que não há apenas a tradição batista, nem apenas assembleiana, nem apenas metodista, presbiteriana, só para falar de poucas. Há diversas, há centenas, fora a história. Mas Paulo está falando aqui de alegria. E Paulo vai falar de alegria que não depende de circunstâncias. Aliás, no capítulo 4 ele vai falar de novo sobre isso, sobre alegrar-se no Senhor. E lembrando que a gente está lendo uma carta, meditando num texto que Paulo está preso. E Paulo já levou açoites, Paulo já apanhou bastante. E é muito bom a gente meditar nessa carta, nesse texto, nesse momento que a gente está vivendo, inclusive aqui no nosso país, momento dessa polarização política, dos ânimos de muitas pessoas enraivecidos com um grupo ou com outro, inclusive dentro da fé cristã, né? Dependendo de como você se posiciona, mais conservador ou progressista, ou isso, aquilo outro, com o rótulo que você queira dar ao outro, você já se coloca num espectro, então você está aqui mais à minha direita ou mais à minha esquerda, e vira uma confusão, uma bagunça, o almoço é cancelado, o seu Facebook é cancelado também, e outros cancelamentos. Aliás, a geração do cancelamento agora, para qualquer coisa. Espirrei, não gostei, cancelei. Né? E você muda. Mas aqui a gente está falando de alegria. Então, que assunto é esse que a gente fala aqui? Na igreja no primeiro século, que irmãos começam a morrer, serem colocados na cadeia por causa da sua fé em Cristo, mas ainda assim se fala de uma alegria que ela não tem a ver com a circunstância. Ela não é assim, pá, alegria, rotulei, sai daqui, carimbado, promovido. Não. Aqui fala-se sobre uma alegria que é um resultado de uma caminhada verdadeira com Deus, por meio de Jesus Cristo. Uma alegria que vem de conhecer o Senhor, e conhecer o Senhor envolve nosso intelecto, mas a nossa vida, nosso engajamento, nosso dia a dia. Quando a Bíblia usa a palavra conhecer, na maioria das vezes aqui, principalmente com o Senhor, envolve intimidade. Sim, você conhece o Senhor pela palavra, mas é uma palavra que te traz uma intimidade dia a dia, vida, não apenas saber, não apenas discutir. Então, quando você começa a conhecer a Deus, conhecer a Cristo, porque você anda com o Senhor, essa alegria nele não tem a ver com um momento chamado agora, esse tempo, que aí a tua vida agora, hoje eu estou feliz, agora eu estou amargo, agora eu estou isso, agora... Porque isso é o ser humano. Você sai daqui bater o carro, você não fala, oh, louvado seja o Senhor. Você fica chateado naquele impacto, naquele momento, ainda mais se você se machucar ali. Mas então, essa literalidade de texto, que a gente na Crentolândia, a gente às vezes gosta de pegar e você fica preso a uma palavra, e aí você...
aqui a gente está indo mais profundo nessa ideia, que a alegria tem a ver com essa conhecer a Deus, essa intimidade com o Senhor, esse caminhar com Deus que é nos dias bons e nos dias difíceis, que é quando você vive na riqueza e quando você também experimenta períodos de pobreza. Sabe, são os votos do casamento, da aliança que você faz com o seu cônjuge, mas que é apenas um simbolismo da aliança maior que nós temos com o Senhor, dele tem conosco, aliás, de nos sustentar, de nos manter, da gente prosseguir. Então a alegria que a palavra de Deus fala, que Paulo está falando aqui, é uma alegria que envolve o próprio Deus. É uma alegria, é uma dimensão de alegria, de um regozijo no coração, que tem a ver com Deus, com o Senhor nessa dinâmica. Um prazer que é em Cristo, que envolve as coisas do seu reino. É uma satisfação na alma, no coração que a gente experimenta, que só quem nasce de novo experimenta. E aqui é um divisor de águas, porque a gente está vivendo uma época que muita gente que participa de grupos religiosos evangélicos, muita gente que participa de associações batistas, associações metodistas, que não é igreja. Você pode participar de um grupo chamado batista, de um grupo metodista, de um grupo assembleiano, de um grupo isso, aquilo, outro. E você participa de uma instituição religiosa. Mas você também pode participar de um grupo que se identifica até com esses rótulos. Mas você nasceu de novo. Você tem o Espírito Santo de Deus e aí você está num outro grupo. Por isso que quando a gente convive num lugar de adoração, um lugar que a gente se identifica fisicamente como igreja, dependendo daquilo que você conhece da palavra de Deus e dessa experiência, dessa vida, às vezes te provoca muita confusão, muita bagunça, porque a gente precisa explicar que, inclusive você que está nos visitando hoje, ou que está ouvindo essa palavra, e vê no Brasil muita confusão feita em nome de Deus, mas é isso. A maneira que a gente se expressa como igreja, o corpo de Cristo, a gente tem essa organização física, religiosa, expressões que a gente usa para ter os encontros, mas tem muita gente que não experimentou ainda o que é nascer de novo, o que é ter Cristo como seu Senhor e Salvador. E aí entra numa dimensão que aí vive, experimenta essa alegria que Paulo está falando aqui, que não tem a ver com circunstâncias, que não tem a ver com o teu senso de humor, que não tem a ver com um monte de coisa, que às vezes quando você está vindo, inclusive aqui ao domingo, para adorar a Deus, pode dar um monte de coisa errada no caminho, mas você chega aqui e adora, e o coração se alegra pela intimidade que você tem com o Senhor, pela palavra que o Senhor traz ao teu coração, por aquilo que o Espírito de Deus ministra na tua vida. E aí você tem uma forma de ler a vida, ler as circunstâncias diferente. Aquilo que te motiva a vir adorar a Deus, inclusive nesse ajuntamento chamado igreja, é outra coisa. Não é o ajuntamento em si. Irmãos, não são os anjos cantando. Quem está aqui no prédio hoje está ouvindo louvores, é porque essa parede aqui divide o Kids e aqui virou uma sala grandona. É a primeira vez que está acontecendo isso. Eles estão ensaiando canções para o Natal e quem está aqui no prédio está ouvindo assim um burburinho. Não são os anjos, são os anjinhos da igreja. Mas fica firme aí. Para mim está gostoso aqui. Eu estou escutando, está me encorajando aqui a ouvir. Aliás, estou ouvindo essas canções a semana toda, gente. Quem é o papai e mamãe aqui da igreja já está no carro, está sendo o tempo todo é celular emprestado. Daqui a pouco a gente está cantando aqui sem perceber. Irmãos, só nessa questão de introdução a esse texto, eu queria dizer para você hoje é que eu não sei como é que está o humor do teu coração. Eu não sei como é que você está aqui, mas a gente precisa resgatar isso hoje. E é para a minha vida também essa questão, o que é essa alegria no Senhor? E Paulo, no início, aqui nos 3 primeiros versículos que a gente leu, do capítulo 3,
Primeiro aqui, você vê que ele identifica de cara, porque ele lembra aqui, quanto ao mais meus irmãos. De novo, não a palavra para quem não é família de Deus. Quanto ao mais meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegre-se no Senhor para quem está no Senhor. Quem está fora da família de Deus não tem como experimentar isso que ele está falando aqui. É básico. Voltar naquilo que eu tenho falado sempre que a gente tem oportunidade nesses estudos em Filipenses. É básico como o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa Jesus falando aos seus discípulos. Então aquilo que ele ensina no Sermão do Monte, aquilo que Paulo está ensinando aqui, tem a ver com aquele que é família de Deus, aqueles que são nascidos de novo, aqueles que têm o Espírito de Deus. Então essa alegria no Senhor, apesar das circunstâncias, quem não viveu a experiência de nascer de novo, não tem como saber ainda. Agora, se você está fazendo essa pergunta, será que eu nasci de novo? Vamos caminhar aqui nesse texto. E talvez seja o momento. E a minha oração aqui hoje, Senhor, hoje haja esse milagre no nosso meio. Da experiência do novo nascimento. Talvez você caminha com a gente, a nossa igreja tem 10 anos de organização. Talvez você está aqui há 10 anos. E você ainda tem essa pergunta, será que eu nasci de novo? E minha oração hoje é que o Espírito de Deus fale ao teu coração, ao teu espírito. E vai ter uma confirmação do Senhor no teu coração sobre isso. Até porque Paulo fala, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Aliás, Paulo fala sobre isso porque ele está reforçando aqui, irmãos, porque ele está vindo no texto falando, olha, no capítulo 2, ele fala sobre fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Quer dizer, um princípio básico para você experimentar a alegria do Senhor. De novo, numa época que a gente está vivendo de tanta murmuração, tantas contendas, é conosco, é com a gente esse texto. Aí Paulo vai falar, regozijai-vos, alegrem-se. Ele fala como um comando. Ele não fala assim, tipo, olha, talvez se você se alegrar, talvez se você se regozijar. Não. Ele fala, você está em Cristo, alegre-se, regozije-se no Senhor. Você pode interpretar isso como uma ordem, você pode interpretar isso como uma afirmação. Só sei que ele está falando, alegre-se no Senhor. É algo que é para estar presente na nossa vida. E aí a gente tem que lembrar, se você está em Cristo, se você tem Cristo na sua vida, nós olhamos para o Senhor é o meu Senhor, meu Salvador e o meu modelo, o meu exemplo maior. Se eu estou em Cristo, meu coração sempre tem que ser lembrado. Quando eu me alegro nele, eu trago honra a ele. Quando eu me alegro, apesar das circunstâncias, eu trago honra e glória ao meu Senhor. Quando eu trago entusiasmo para a minha vida, quando eu trago entusiasmo nos meus sonhos, nos meus projetos, planos e tudo, mas eu me espelho, meu modelo, meu referencial é Cristo. Eu honro a Ele. Trago honra, trago glória pela minha postura. O Senhor é glorificado, é exaltado. Por quê? Porque essa garra que eu trago para a minha vida, eu trago para a glória do Senhor. Minha motivação não é comprar um carro novo. Minha motivação não é trocar de casa por trocar de casa. Minha motivação não é o bem material pelo bem material. A motivação da gente prosperando, avançando na vida, nos valores, nas conquistas e tudo, mas trago glória para o Senhor. Trago honra para o Senhor. A partir disso, eu quero honrar o Senhor. Quero glorificar o Senhor. Quero ser bênção para o Senhor, para o seu reino. Aliás, quando meu coração está na fase da tribulação que todos nós passamos e vivemos,
na vida. Olha, hoje é um dia que meu coração está mais fechado, está mais não sei o quê. Como é que eu trago glória ao Senhor? Senhor, eu vou à Tua palavra. Eu vou ler o que o Senhor diz. Eu vou ler as Escrituras, a Bíblia, a palavra do Senhor. E aí eu tomo aquele texto, não um versículo. Eu vou à palavra, porque a palavra continua sendo um alimento para a minha vida dia a dia, momento a momento. Coloco o meu coração, coloco o meu foco, coloco o meu olhar para ver aquele dia, aquela circunstância, por uma lente correta e diferente, renovada no Senhor, para buscar na palavra do Senhor essa alegria, que é o Espírito e a palavra, e não me pergunte como é que a gente explica isso, é como a palavra de Deus nos instrui. Mas quer ver um crente que vive abatido, desanimado, murcho? Você não precisa ter dúvida. Não tenha dúvida que a palavra de Deus não permeia a vida desse irmão, dessa irmã. E aqui não, por favor, não é para a gente ficar olhando para aquele irmão que talvez agora está cochilando, ou está meio assim, porque de repente trabalhou a noite toda, está cansado. E acontece muito esse fenômeno aqui na igreja, talvez online e em outras circunstâncias que a gente vive. Por isso a gente não sabe o que aconteceu na vida da pessoa, como é que chegou aqui. Que nem hoje, quem me viu aqui chegando na igreja, eu estou aqui quietinho, estou murcho aqui no canto e calado, e se bobear quando terminar o culto, eu vou direto para o carro, para ficar sentadinho ali esperando as crianças entrarem no carro. Por causa do dia. Então a gente não tem como sondar, a gente vai entrar numa piração com isso. Mas, ao mesmo tempo, amanhã está do mesmo jeito. Daqui a uma semana está do mesmo jeito. Um mês está do mesmo jeito. Um ano está do mesmo jeito. 5 anos depois está do mesmo jeito. Espera aí. E aí é uma palavra para que as crianças têm que pequena, para quando chegar na adolescência, permanecer em Cristo e ser encorajado nisso. Aliás, papais, a gente tem conversado muito com os pais de adolescentes aqui na igreja, por causa dos momentos que a gente está vivendo aqui na comuna. A gente está vivendo a igreja está com 10 anos agora está vindo a primeira geração de adolescentes. E a gente tem aqui uma geração de adolescentes toda nova na idade. Aí, lógico que tem um aqui a mais aqui, e daqui a pouco a gente vai ter de novo uma juventude renovada pelo próprio caminhar da igreja. Não para de nascer bebê a cada ano. As pessoas vão vivendo, tendo os laços familiares, momentos de vida. E essa é a igreja. Toda igreja vive esse andar. Quando nós começamos a comuna 10 anos atrás, tinham poucos idosos. Hoje é lindo ver a igreja, o grupo de idosos aqui no nosso meio. Que alegria que é isso! Alguns se tornaram idosos nos últimos 10 anos, inclusive. Você percebeu? Que a vida foi. E assim é a vida. É bonito. Mas a gente tem que ensinar. Olha, os percalços da vida, a gente vai caminhando aqui, luta ali, mas a palavra de Deus ela vem nos dando norte. Não o nosso eu. Não é o que eu acho apenas e o que eu quero para a minha vida. São os valores do reino. Então, aí chega na adolescência, permanece na palavra. Chega na juventude, permanece na palavra. Chega na vida adulta, casa, vai ficar solteiro, vai acontecer o que na vida, não sei. Mas permanece no Senhor. A alegria do Senhor. Chega na fase das conquistas e desilusões também, e isso e aquilo. Mas permanece no Senhor e assim vai cumprindo as jornadas da vida. Chega na vida agora da terceira idade e permanece em Cristo. E fica firme no Senhor. Vem a fase do dói tudo, que é difícil, cada manhã é uma experiência nova, mas permanece em Cristo. Essa alegria do Senhor é da infância até o dia de Cristo. Aquele que está no Senhor. E aí, vamos voltar para o texto. Agora, Paulo fala o seguinte, ele está falando isso aqui para trazer uma segurança aos irmãos, os irmãos filipenses aqui, em Filipos. Por quê? Porque ele coloca aqui que aquilo que rouba a alegria da igreja é o falso ensino. Aquilo que é ensinado de maneira errada. Quando fala do falso ensino aqui, ele inclusive usa uma expressão pesada, fala sobre cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão.
Quer dizer, há falsa doutrina, há falso ensino, há coisas sendo pregadas e ensinadas de maneira errada com o nome do Senhor, e isso rouba a alegria da igreja. E aqui, é interessante, Paulo usa essa expressão pesada, eu acho. Qualquer um que acrescente qualquer coisa à salvação de Jesus, ele chama de cão. Ele chama. Agora, o que é interessante é que Paulo não fica amargo nessa hora e para aí. Paulo aponta que, olha, cuidado, porque entrar num caminho de doutrina errada, de ensino errado na palavra de Deus, vai roubar a tua alegria. E é muito interessante ver muitos irmãos e irmãs que experimentaram um momento da vida, um ciclo da vida, ou até chegou a Cristo num ambiente, num local que havia muita distorção da palavra de Deus. Mas tem muita gente que, pela misericórdia e graça de Deus, e de novo, não me pergunta para explicar, o Senhor salva em ambientes que eu imaginava que não seria possível, mas o Senhor faz, a salvação vem do Senhor, não vem da igreja local, da placa denominacional. Sei que Jesus salva pela sua misericórdia e graça, e Deus age na vida de muita gente. Mas assim que há essa experiência do novo nascimento, a pessoa começa a perceber, tem algumas coisas aqui que não estão batendo com a palavra de Deus. E aqui, tal, e se continuar em tal lugar, pode ser que essa pessoa, essa alegria seja roubada. Porque, de novo, ai de mim de falar que aqui a questão não é perder a salvação, é perder a vida abundante de Jesus. Que tem muito crente, muito irmão e irmã no Evangelho, na fé em Cristo, que às vezes a gente fica nessas discussões de mesa, às vezes assim, está com um cafezinho e considerando, né? Tem muita gente que discute sobre perder a salvação, né? Sobre isso, tal. E eu não vou entrar no mérito disso aqui agora, porque não é a base do texto aqui, a referência. Mas o que eu quero te dizer, a questão aqui não é garantir o céu. O problema é que até chegar no céu, a pessoa tem uma vida miserável. Uma vida que, cadê a vida abundante do Senhor? Cadê a vida próspera, com o sentido verdadeiro de prosperidade no Senhor? Cadê uma vida que agora que tem Cristo, tem ânimo, tem garra, tem isso? Então, o falso ensino faz essa vida abundante nunca se concretizar. Aí você ora, ó céu, vem logo. Ó Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas por outros motivos. Porque não consegue ter a alegria do Senhor nesse agora. Não consegue ter a alegria do Senhor nessa caminhada chamada vida. Por quê? Porque a pessoa quer as ruas de ouro. A pessoa quer coroa, quer o prêmio. Não. Cristo, a experiência com Cristo é agora. É no já, em vários aspectos agora. É lógico que nesse momento aqui, Paulo nem sabia aqui exatamente, mas Paulo ainda vai ser liberto de uma prisão para ser preso de novo. E aí diz a história, não a Bíblia, que Paulo vai inclusive ser morto numa outra experiência de prisão que ele vai passar. Perde sua cabeça ali, é decapitado. Se é ou não é, a gente não tem essa certeza histórica, mas é o que a tradição da igreja fala. Vai ser morto. Se é assim ou assado, se é de outro jeito, se você já leu de outra maneira, não, eu sei que ele vai morrer. Aliás, praticamente todos os apóstolos, com exceção de João, que vai estar preso na ilha de Pátimos com seus quase 90 anos de idade. E aí você vem com esse evangelho tupiniquim, gospel, de prosperidade, de isso, disso, de não me toque, e não lê a Bíblia. Então não misture o que é a alegria do Senhor com as circunstâncias que a gente está vivendo, e vai passar, e vai levar, e... Porque voltar de novo com todo carinho e respeito a uma época que a gente está vivendo hoje, que, sabe, todo mundo é muito voltado para o eu, muito voltado para, olha,
Se eu não gostar de alguma coisa, eu me mudo. Se eu não gostar de alguma coisa, eu troco, eu devolvo. E assim a gente faz com a fé. Ah, não gostei, eu devolvo. Vou na outra prateleira da fé agora. E não é bem assim agora. Paulo está falando aqui, olha, cuidado com o falso ensino. Mas é interessante que aí ele continua falando no versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Quer dizer, Paulo agora vai falar do que é nascer de novo, do que é a verdadeira circuncisão. No Antigo Testamento, a circuncisão, que era o corte no prepúcio, como sinal externo da separação do mundo, em pecado, para servir a Deus. Então havia esse rito para os homens ali em Israel, que indicava o que precisava acontecer. Para que era a questão aqui da circuncisão? É para que naquele rito, naquele ato, lembrar daquilo que tinha um significado espiritual. Mas o que não pode esquecer é que aquilo que acontecia no físico era para acontecer no espírito, na vida da pessoa. E aí Paulo agora, finalmente, ele está falando sobre isso, porque agora, por causa de Cristo, não é mais necessário fazer a circuncisão física, que todo homem aqui diz glória a Deus, amém? Né? Era para ter um glória a Deus pentecostal aqui hoje. Né? Aleluia, que não precisa, mas é preciso ter a verdadeira circuncisão. Aquilo que é do espírito. Aquilo que é do coração. E aí há esse divisor de águas. Aqueles que estão em Cristo experimentaram aquilo que a circuncisão simbolizava externamente. Tem que acontecer no interior. Tem que ter acontecido na tua vida, na tua história. Por isso que Paulo vai falar, nesse mesmo versículo 3, nós que adoramos a Deus no Espírito. Por quê? Porque pode ser que você não tenha essa experiência do que é adorar a Deus no Espírito. Irmãos, a gente está vivendo uma época muito interessante no Brasil e triste, mas quem é mais da tradição cristã evangélica, como é o meu caso, eu nasci em 70 e vivi na dinâmica de igreja desde pequeno. E muito se falava sobre o catolicismo nominal. E hoje a gente tem os evangélicos nominais e acha que isso é normal. Os desigrejados. Aqueles que são do Senhor, mas não são. Quer dizer, é um negócio assim, peraí, como assim? Se você é povo de Deus, você é igreja do Senhor. Por favor, e de novo eu não falo das 4 paredes físicas. Não tem desigrejado em Cristo. Aqueles que são em Cristo, você é a igreja do Senhor. E muitas coisas que o diabo tenta fazer, inclusive, é pegar a questão do significado dessa palavra, o significado de ser igreja e deturpá-la totalmente para uma coisa que ninguém mais presta conta aos outros. De novo, não estou falando da instituição religiosa, da tua decepção com uma denominação, isso, aquilo, outro. Mas o que eu quero dizer é que quando nós somos igreja, é porque eu não estou sozinho nessa caminhada. Quando eu estou aqui como igreja, é porque somos povo de Deus. Eu não tenho um Deus que é só em meu favor, para o meu próprio umbigo, para minha seita. Não. Sou povo de Deus. É um povo que eu também zelo, que eu amo, que eu cuido, que eu perdoo, que eu preciso ser perdoado, que eu preciso também ajudar, que eu preciso caminhar junto, me humilhar nesse sentido também. E hoje a coisa mais comum também, não gostei da cadeira preta, vou embora dessa igreja. Peraí, uma cadeira, é isso que te incomoda? Quer dizer, a pessoa não entende valores de reino. E aí, irmãos, a gente vai achando que é tudo normal, que é tudo isso. Como eu comento para os irmãos, por favor, com todo carinho, respeito e temor a Deus, quando você realmente está numa igreja, servindo ali, pode ser aqui na comuna, pode ser na igreja que você frequenta e visita, talvez você está nos visitando aqui, é muito bem-vindo na sua visita. E lógico que numa dinâmica rápida, você está visitando aqui, mas você congrega em outro lugar. Mas lá, ou aqui, você não pode ser um anônimo. Não tem esse ministério Anônimos de Jesus.
Não. Você tem que estar num lugar que você é chamado pelo nome. Você tem que estar num lugar que você chama teu irmão e irmã também pelo nome. Você tem que estar num lugar que se convive e tem cheiro de gente. Que tem mesa, que tem pão. Que tem a ceia do Senhor por um significado de corpo em Cristo. Que essas milhares de igrejas representam. Meu Senhor, obrigado pela tua misericórdia infinita, que o cristianismo não dependeu, que em 2011, finalmente, essa igreja aqui nasceu. Já pensou se a história do cristianismo, de missões, a obra de Deus dependesse dessa igreja local? Meu Senhor, já pensou que dependesse da igreja tal, A, B, C, D, E? Finalmente chegou na cidade tal igreja e agora essa cidade vai ser do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem gente ainda que diz amém. Não, irmãos. Pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse que ele estabeleceria a sua igreja e desde a sua ascensão, ele estabeleceu a sua igreja enviando o seu Espírito Santo sobre todo aquele que crê em Cristo Jesus. E aí a gente vai fazendo muita bagunça com isso que ele chama de igreja. E ainda assim ele nos aceita. Ele nos abraça, ele nos recebe, nos perdoa, mas nos corrige também. E hoje é um desses dias que haja correção na nossa caminhada, que a gente possa experimentar o que é adorar o Senhor no Espírito. Uma vida que é transformada por causa do Espírito de Deus. Uma vida que é entregue ao Senhor para valer. Uma igreja que experimenta uma dimensão de adoração, porque o Espírito de Deus está sobre esse povo. É por isso que, e Paulo vai falar, principalmente na sua carta aos Gálatas, sobre essa questão, irmãos, a gente nasce de novo, temos Espírito de Deus, e há um conflito com a nossa carne. Até esse corpo ser glorificado, essa luta ela é constante. Essa luta é até o dia de Cristo. Sim, eu nasci de novo, fui justificado. Já sou justificado em Cristo Jesus. Mas a cada dia sou chamado a me santificar, a me colocar diante do Senhor, para o Senhor ir trabalhando no meu coração, o Espírito do Senhor, a sua palavra, os valores do reino vão entrando em mim, mas aí a carne, ela está nessa luta até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. E há esse conflito. Porque um exclui o outro. Um vai lutando contra o outro. A carne caminha em oposição ao Espírito. Paulo vai falar em Gálatas 5,16, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Carne confia no desempenho do homem. O Espírito depende de Cristo. Confia na obra de Cristo. E Paulo vai deixar bem claro aí. E aí ele vai contar um testemunho. Porque, de novo, quem está em Cristo tem uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Irmãos, isso aqui é a divisão básica do que é estar no Senhor. Todo aquele que nasceu em Jesus, em Cristo, pelo Espírito, você tem uma história antes de ter Cristo na tua vida. E agora você tem uma história que conta aquilo que vem depois de Cristo. É básico. Há esse divisor de águas. E aqui, nós temos nesse espaço mesmo, são centenas de vidas que já passaram aqui, e pela história da igreja, que nem todo mundo teve que matar alguém literalmente para ter um testemunho impactante. Sabe, igual a gente ouve algumas vezes, porque aquele lá era satanista, porque aquele lá era do Comando Vermelho, porque aquele ali roubou não sei o quê, tal. Não! Às vezes você é o Manuel, o Joaquim, estou dando nomes judeus para você não se escandalizar. Você é Maria, é o João, é o Zezinho, com a vida simples, que frequentou aqui a escola, na rua tal, que brincava na rua, que fazia aquilo outro, que se formou, casou, teve filhos, pagou seus impostos, fez tudo na vida corretamente, mas chega uma hora que ele entendeu, não é a minha justiça, não é que eu sou uma pessoa boa,
se não for a obra de Cristo, isso aqui não tem valor nenhum. É o que Paulo está falando aqui, versículos 4, 5 e 6. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse daqui daria um ótimo marido para muita gente. Irrepreensível. Uma vida irrepreensível é Paulo. Sabe aquela pessoa da tua família, amigo ou amiga pessoal da tua caminhada? Aquele namorado da tua filha ou do teu filho, aquele genro, aquela nora, enfim, que para completar a frase você fala, só falta Jesus na vida. Só falta isso. Só falta tudo. Tão bom, tão bacana, só falta Jesus. Só falta Jesus. Só falta Jesus. É que nem quem é mais novo, ou quem ainda não passou pelo casamento, e você está na decisão do seu cônjuge. E a pessoa vem com essa frase, a famosa frase, só falta Jesus, tem algum problema? Só falta Jesus. É isso, você já respondeu. Só falta Jesus. E a escolha é com você. A escolha é tua. Só falta Cristo. Que para muita gente o que precisa responder hoje é se é bolsonarista ou se vota no Lula. Para a pessoa ter a vida correta. Não, meu irmão. A questão é, você tem Cristo na tua vida? Ah, porque é formado na faculdade tal ou fez curso à distância. Não, meu amigo. Isso também a gente pode conversar num outro departamento, mas não está na mesma questão de importância quanto Cristo é seu Senhor e Salvador. Não, ele frequenta a igreja. Ele vem aqui todo domingo. Ele vem, inclusive ele oferta, sabia? Ele escreve lá que é dízimo. Não, tem gente, inclusive, que dá mais do que o dízimo, porque tem um coração generoso. Tem uma oferta. Aliás, irmãos, eu até contar uma coisa, por favor. Eu não sei nem quem é a pessoa, não sei mesmo, mas já teve um momento aí que uma pessoa ofertou numa necessidade que a igreja estava tendo de um momento, e só soube que era uma pessoa que não era daqui. Que aparentemente nem cristã era, e ofertou aqui na igreja, nos abençoou. Por um momento ela escutou algo que a gente compartilhou, não vou entrar em detalhe absoluto aqui, porque não é a intenção, mas ofertou aqui. A oferta chegou, nos abençoou. Nesse sentido, supriu alguma coisa, mas a minha oração é, ó Senhor, que Cristo, que o Senhor tenha entrado nesse coração, nessa vida, porque a gente não está interessado na oferta do dinheiro. Não é isso que importa. A questão é, Senhor, será que entendeu o Evangelho? Será que entendeu o que é ter Cristo como seu Senhor e Salvador? Então, sim, irmãos, as circunstâncias de salvação na vida um do outro, na igreja, é muito diferente. São histórias diferentes, é rico demais tudo isso aqui. Mas todo mundo aqui tem uma história do que era a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Você sabe algo que aconteceu. Você sabe. E a preocupação nossa aqui não é você saber a data, a hora, onde você estava, o momento. Mas você sabe que algo aconteceu na tua história, na tua vida. E aí, versículos 4 a 9, agora Paulo está contando a sua história. E Paulo está falando aqui, olha, Paulo está descrevendo. E o que Paulo está falando aqui no versículo 4 é a mesma coisa que ele está falando, porque ele diz, né? Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu, muito mais ainda. E o que Paulo está querendo dizer aqui é mais ou menos o seguinte, olha, se esforço religioso pudesse fazer algo para ganhar, conquistar a graça, era com ele. Era com ele.
Se tem praticar alguma coisa, é comigo. É ser zeloso em alguma coisa, é comigo. Paulo está afirmando aqui, ele fez tudo. Se obter salvação é sobre os mecanismos para ganhar, Paulo aqui era o expert em tudo, na lei, na linhagem que ele vem. É com ele aqui o negócio. Se merecer o céu, vem a gente falar, mas fulano é tão bonzinho. Bonzinho na perspectiva humana. Tão bonzinho que Jesus teve que morrer por ele, por ela, por mim, por você, na cruz. Porque sem a morte de Jesus na cruz, ninguém aqui estaria salvo. Tão fofinho, tão bonzinho. Eu tenho 2 meninas em casa, 2 filhas pequenas. Quando elas nasceram, tão fofinha, tão bonitinha, mas que Jesus teve que morrer por cada uma delas. É que nem a Daça e o Gabriel agora com o Mateus lá em casa, na casa deles. Graças a Deus que o Mateus está em casa, teve alta do hospital. Se estiverem conectados com a gente, louvado seja Deus por tudo isso e um beijo da igreja no coração dessa família. Mas o Mateus, tão fofinho, tão pequenininho, Jesus teve que morrer pela vida dele também. Essa é a história de cada homem e de cada mulher. E que Paulo está falando, e se tivesse alguma coisa, algum código, era com ele. Irmãos, ele fala da nacionalidade dele, fala da linhagem dele, criação, a conduta, moralidade. Tudo aqui envolve Paulo. E assim, ainda assim, ele coloca no versículo 7, um bendito mas é o divisor de águas desse capítulo. Aliás, dessa carta. Estamos na metade da carta, e na metade da carta tem um bendito mas que mudou tudo. Domingo que vem, nós vamos ter batismos aqui na igreja. Tem gente que a gente pensa que faz o batismo para virar batista. Não, o batismo é para a gente celebrar essa convicção do teu coração que você tem um mas na tua história, que não é teu pai e não é tua mãe que impuseram na tua vida. Esse mas é para você ter o privilégio e a gratidão a Deus de manifestar que, olha, a minha história tem um mas antes de Cristo e agora com o Senhor. E por favor, você pode ter 40 anos de cristianismo, de evangelho, disso, daquilo, outro, tal, mas você tem esse bendito mas que Paulo introduz aqui no versículo 7. Você tem essa convicção, porque o batismo é esse momento. O batismo é esse momento que você aponta para todos com alegria. Ai, finalmente eu fui convencido. Aquela turma é chata demais, está 10 anos de igreja, está falando para eu me batizar. Não, é algo que é o Espírito de Deus na tua vida e na tua história para trazer essa convicção. Agora, você está numa igreja que a nossa tradição é batista e nós fazemos por imersão, inclusive. E a gente tem o respeito por outras tradições cristãs que fazem de outras maneiras, inclusive. Mas aqui é uma igreja batista, nossa tradição e história batista, nós colocamos isso, inclusive nós não batizamos bebês, porque nós cremos que no tempo certo a criança ela também vai conhecer sobre o plano da salvação, a obra redentora de Cristo Jesus, e vai ser alcançada pelo Espírito de Deus nesse novo nascimento, porque a salvação é um milagre. É um milagre que o Senhor oferece a cada homem e a cada mulher. E aí tem gente, irmãos, que com todo respeito, carinho e temor a Deus, eu falo de novo. Por isso que existem outras tradições e expressões cristãs que você pode conviver ali, viver, e a palavra do Senhor ali é a palavra de Deus que está sendo pregada. Se nós fôssemos presbiterianos, a tradição seria diferente. Por quê? Porque é uma tradição presbiteriana. Há uma tradição reformada, há uma tradição não sei o quê, metodista, tradição, tal. Mas o que nos une todos? Essa convicção que temos, esse mas na nossa história. Temos um mas antes de Cristo e agora com Cristo. E não é a igreja. E aqui é uma das diferenças com o catolicismo. Porque os sacramentos e a autoridade papal e da própria forma que uma igreja católica ela é estabelecida, a igreja tem uma autoridade nisso. É por isso, inclusive, que no dia lá da morte, chama-se o padre para ter certeza da salvação da pessoa ali, para fazer os ritos
religiosos corretos. E eu falo aqui com todo respeito, mas há uma diferença nas convicções. E uma convicção que nós temos na fé reformada, na fé evangélica, é que é Cristo, é por Cristo e apenas por Cristo que nós vamos ter essa experiência do novo nascimento. E é por isso que Paulo coloca aqui, há um mas na minha história, mas o que para mim era lucro, essa vida irrepreensível, esse homem religioso e íntegro que Paulo era, olha, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, só ele, apenas por causa dele, é só Jesus. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo. Não tendo justiça própria, não, eu não sou o bonzão, não, eu não sou o justo pelas minhas próprias forças. E ele fala, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Domingo que vem, batismos, para aqueles que têm essa confiança que é por causa de Cristo, mediante a fé em Cristo, por causa dele, por ele, para ele são todas as coisas, diz a palavra do Senhor. Não é a Igreja Batista que diz isso, não é a Igreja Evangélica, é a palavra de Deus. Então é baseado nessa fé. É nessa fé que muita gente muda os hábitos, tem uma vida transformada que muda, que não é mais dependente de um cigarro malagueto aí que detona o pulmão. Não depende do vício no álcool, das drogas, da pornografia, do dinheiro, da fama, do sucesso. Tudo isso é lixo. Tudo isso agora é lixo. Por quê? Por causa de Cristo. Inclusive a religião. Vivo a vida inteira ali, igreja, horário, isso, disciplina, e não sei o que, e tal, e tal, e tal. E chega uma hora que ele fala, eu pensei que era porque eu era bom, eu era justo. Não, é Cristo. É Cristo, apenas Ele. E tudo agora se torna lixo na minha história. Irmãos, por isso que conhecer a Cristo não é apenas o meu intelecto que convence, a minha vida, ela é permeada agora de valores que só podem experimentar quem nasceu de novo, quem tem o Espírito de Deus. E é isso que Paulo está falando da sua história. Ele tem essa experiência pessoal. Você já teve? Você já experimentou isso? Aliás, você tem caminhado com essa convicção no teu coração? Se não tem, ainda há tempo. Há tempo de você colocar sua vida aos pés do Senhor e falar, Senhor, me receba. E recebe esse pecador, essa pessoa miserável, com os valores tão limitados, mas me recebe em teus braços, porque Cristo está te chamando hoje, talvez, para essa caminhada com Ele, pela fé, mediante a fé, sua justiça. Como é que a gente renuncia o nosso ego? Olha, não tem vitamina, remédio, vacina, só Cristo. Só Cristo entrando, e a tua confiança começa a ser nele e apenas nele. Irmãos, é Paulo dizendo aqui, versículo 9. Tudo isso só é possível mediante, por meio da fé. Salvação, conversão, somente pela fé, somente em Deus. Ponto. Eu quero citar, eu tenho meditado e trazido aos irmãos, eu tenho lido um comentário do pastor Steve Lawson, um comentário simples, tenho falado para a igreja. Quem quiser ler, chama-se Filipenses para você, acessível. E ele diz assim, terminando esse capítulo, sobre esse versículo, esses versículos aqui, ele diz assim, ninguém mais nasceu de uma virgem, ninguém mais cumpriu a lei perfeitamente em nome dos transgressores da lei, ninguém mais foi para uma cruz em nome de pecadores culpados, ninguém mais recebeu sobre si a ira de Deus por pecadores amaldiçoados naquela cruz. Ninguém levou embora os pecados, ninguém mais pagou integralmente o resgate pelo pecado,
Ninguém mais levou a ira de Deus por meio do seu sacrifício. Ninguém mais foi ressuscitado dos mortos para que pudéssemos ser declarados inocentes e adotados como filhos de Deus. Em quem mais poderíamos querer colocar a nossa fé? Paulo resume então o que recebemos pela fé em Cristo, citando o versículo 9, a justiça que vem de Deus com base na fé. Justiça é estar quite com Deus por ter sido declarado justificado, não culpado perante Ele. Significa ser declarado justo por Deus e diante de Deus. É ser absolvido pela Suprema Corte do céu. É obter aceitação por parte do juiz do céu e da terra. Essa justiça vem de Deus, não do interior do homem, não é uma justiça própria, mas a justiça de Cristo. É recebida dele, não obtida por nós. Vem de Deus e é recebida com base na fé. É por isso que Paulo conclui esses versículos agora que a gente leu no início, versículos 10 e 11, dizendo: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, esse é o nosso alvo. Vida eterna com o Senhor. Sim, a maioria de nós aqui ainda vai experimentar uma morte. Uma morte que é a conclusão dessa vida. Mas a gente anseia uma esperança viva, essa ressurreição dos mortos. E alguns, diz a palavra de Deus, não vão passar por isso. Mas uma certeza que nós temos: aqueles que estão em Cristo não irão experimentar a segunda morte. Isso é uma promessa. Leia o Apocalipse, leia a palavra de Deus e confie no Senhor. E eu quero terminar com mais uma citação para a gente orar. Nessa semana eu compartilhei nas redes sociais um texto, estou lendo um livro do Martin Lloyd Jones chamado Pregação e Pregadores. E aí, falando sobre pregação, mas ele cita, e tem tudo a ver com esse texto, eu quero terminar assim orando por você. Isso ele escreveu em 1969. Eu nasci um ano depois desse texto ter sido escrito. Essa é a coisa mais linda do Evangelho e da Igreja do Senhor. Esse irmão em Cristo, ele escreveu em 1969, falando para um grupo de pastores e estudantes de teologia, ele disse assim: ninguém chega verdadeiramente a Cristo a menos que se lance nele como seu único refúgio e esperança, seu único meio de escape das acusações da própria consciência e da condenação ante a santa lei de Deus. Nenhuma outra coisa é satisfatória. Se um homem disser que, tendo pensado sobre a questão e considerado todos os aspectos envolvidos, terminou por decidir-se ao lado de Cristo, e se o fez sem qualquer emoção ou sentimento, não posso considerá-lo um homem que foi regenerado. O pecador convencido não se decide por Cristo. Assim como um coitado que está se afogando, não decide pegar a corda que lhe é atirada. Ele se agarra à corda, porque ela é seu único escape. Irmãos, esse é o meu apelo a você hoje. Você está se afogando. Cristo é a resposta para a tua vida. Agarre-se a esse Senhor e Salvador enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Não é mãozinha no queixo. Uma hora eu vou decidir. Você está se afogando. O tempo está acabando. Cristo é a resposta para a sua vida hoje. Agarre-se a Ele enquanto você escuta a voz do seu Senhor e Salvador te convidando, te chamando e te oferecendo a salvação. Para com essas discussões teológicas estéreis, bestas. Essa igreja é arminiana, ou essa igreja é calvinista, ou pipipi, papapó, papapó. Cristo é a resposta, a tua vida está um caos, uma bagunça, e você está discutindo besterol, que é estéril, que não te leva para nada. Cristo é a resposta. A gente faz ainda um monte de bagunça com aquilo que a gente vai vivendo, mas Ele é a resposta. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Salvador. E nisso, toda a igreja de Cristo afirma e concorda. E é o que nós temos para oferecer para você. E eu quero orar com você hoje, com você que está talvez ouvindo essa palavra. Cristo continua sendo a resposta para aqueles que estão nele e para aqueles que estão fora dele. Cristo é a resposta para esse mundo, nesse caos que nós estamos passando. Fique firme nele e
quanto é tempo. Entregue-se, agarre-se, como Martin Lloyd Jones fala, ao nosso Senhor e Salvador. Vamos orar, igreja. Pai querido, obrigado, Deus, porque essa palavra no dia de hoje, essa palavra que o Senhor inspirou o coração do apóstolo Paulo para compartilhar com essa igreja em Filipos e que chegou até nós hoje, Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por essa palavra que vem aquecer o nosso coração, vem nos encorajar, vem nos animar, vem nos motivar, mas mais do que isso, vem trazer luz, fortalecer aqueles que estão no Senhor. E hoje, Pai, oramos que também traga salvação, que é mediante a fé neste Cristo que pregamos hoje. E eu peço, Pai, que hoje, pessoas que estão longe do Senhor, ou que convivem com a igreja do Senhor hoje, experimentem um novo nascimento em Cristo Jesus. E que essa verdadeira alegria venha a ser experimentada por todos nós que somos igreja do Senhor. Porque essa alegria não é encontrada no mundo, fora da Tua presença, Senhor. Apenas o Senhor pode satisfazer o nosso coração. E é isso que eu peço pelos meus irmãos e irmãs aqui hoje, nesses dias difíceis que temos vivido, nesses dias de tamanha luta, mas que a alegria do Senhor, o verdadeiro significado que aprendemos na Tua palavra hoje, venha entrar no nosso coração e mente, na nossa vida, e que Teu Espírito venha nos fortalecer e nos ajudar nessa caminhada. Obrigado, Deus, porque recebemos Cristo mediante a fé, essa justiça do Senhor por meio do Seu Filho amado Jesus. E é no nome dEle que oramos. Amém, amém.